Eu sou a pastora Viviane Luciana e eu trago uma mensagem de Deus para você. Nós vamos falar sobre identidade cristã. A palavra do Senhor nos diz em Gálatas 4, no versículo 4 ao 7, acerca da nossa filiação em Cristo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és mais escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiros por Deus. Muitas pessoas têm perdido o caminho da graça, o caminho da salvação, o caminho das bênçãos, o caminho das promessas. Muitos têm perdido o melhor de Deus, porque não têm percepção espiritual acerca da sua identidade cristã. Não estão envolvidos com a realidade da palavra. Não têm tido relacionamento íntimo com seu Pai e nem com a palavra. Porque a palavra que ela nos relata que através do Filho nascido de uma mulher, nós fomos resgatados da lei e fomos envolvidos por Ele na graça, porque o nosso Pai nos deu o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que não somos escravos, porém filhos. E se somos filhos, somos herdeiros de Deus. E se somos filhos, somos amados do Senhor. O que significa ter uma identidade em Cristo? É sermos filhos amados. É sermos justificados e santificados e destinados a uma vida eterna com Ele. Através da sua palavra. Através da veracidade a qual nos entregamos para Ele. Essa identidade vai além do que podemos ver e tocar. É uma realidade espiritual. Que pode transformar as nossas vidas cotidianas. Como Paulo nos ensina em 2 Coríntios 5,17, em Cristo somos novas criaturas. As coisas antigas já se passaram e tudo se fez novo. Então nós temos que nascer de novo. Nós temos que esquecer das coisas que para trás ficam e avançarmos palácios de Cominíbias, para aquelas que estão diante de nós. E essas coisas que para trás ficou, foi uma vida debaixo da escravidão, debaixo do pecado, debaixo do engano, debaixo de mentiras malignas, debaixo de maldição hereditárias, proferidas, causadas. Nós somos envolvidos pela graça e o Espírito de Cristo habita em nós. O Espírito Santo de Deus, ele habita em mim e em você. Você precisa ter percepção do que você é em Cristo. Para isso você precisa ter conteúdo. E como você vai adquirir esse conteúdo? Através de uma vida de oração, jejum, renúncia ao pecado, renúncia ao mundanismo, renúncia ao engano. É o seu relacionamento com Deus. Você precisa estar dentro da palavra para desenvolver um relacionamento de qualidade.
A identidade cristã é quando nós nascemos de novo, não só através das águas do batismo, mas quando de livre e espontânea vontade nós aceitamos a Jesus e procuramos santificar nossa vida nele, na palavra. É entender que a nossa identidade em Cristo é essencial, pois impacta diretamente a nossa vida espiritual, emocional e até mesmo física. Quantas pessoas estão doentes emocionalmente, doentes fisicamente, espiritualmente? Por quê? Porque não tem vivido a palavra, porque não tem se apropriado da sua identidade em Cristo. Você precisa entender que você deve nascer de novo, porque você tem uma filiação em Deus, e Deus é santo, e a sua palavra nos ensina a nos qualificar segundo essa paternidade, segundo essa filiação. E através do Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, que Ele nos entregou, que interagimos com o nosso Deus. E Ele molda as nossas emoções, os nossos valores e as nossas orações, as nossas ações. Você precisa se posicionar em Deus buscando intimidade. Você não é servo do pecado. Você não é servo do engano. Agora você se tornou filho. Você precisa se desprender das obras do engano, das obras do mundo, das obras das trevas de Satanás. Você precisa se desprender da sedução maligna e se santificar. A palavra do Senhor nos diz: sede imitadores de Cristo como filhos amados. Nós precisamos estar diretamente com a nossa vida ligada em Cristo e nos posicionar contra as obras das trevas, contra as obras de Satanás, contra o engano, contra o pecado. Você precisa entender que você precisa construir a sua identidade. Porque a identidade são características, né? A identidade humana são características físicas, características de personalidade, de crença, de valores, de experiências pessoais, de habilidades e talentos, de relacionamentos, de interesses e paixões, de cultura, herança e de visão de mundo. Você pode ver que na nossa vida há várias culturas, né? A identidade física e também a identidade espiritual também está relacionada à identidade física em padrões parecidos. Só que os padrões da nossa identidade espiritual, ela deve ser voltada ao espírito. Então as nossas características, a nossa personalidade, a nossa crença, os nossos valores tem que ser moldado à vontade de Deus. Deve ser moldado segundo a palavra de Deus. Quantos crentes não têm comunhão com o Pai, não tem experiência com o autor da sua filiação, não tem experiência com o filho, não tem relacionamento com o filho, não se relaciona também com a palavra de Deus, não tem interesse, não tem paixão nas coisas de Deus, não tem cultura espiritual. O que é isso? É a sua procedência, a sua diligência, o seu zelo espiritual.
Quantas pessoas a sua visão está limitada à visão do mundo? Ele tem a sua identidade humana, mas ele, palácios de comandarás de Vanécia, não se apropria da sua identidade espiritual para conhecer o mundo espiritual e a palavra do Senhor e ter experiências profundas com seu Pai e também ter vida de consagração, de santificação e de veracidade na palavra. Porque em Cristo nós temos liberdade. Não somos escravos do pecado, mas estamos livres das obras das trevas, do diabo, da mentira, através da graça redentora de Deus, através do sacrifício do seu Filho Jesus Cristo. E por ele nos foi entregue a salvação, e por ele nos foi entregue essa libertação. E também o Espírito Santo de Deus, que clama, Abba, Pai, que nos ajuda a desenvolver o caráter de Cristo, a ter conduta santa, a ter a veracidade da palavra, a ter zelo, a ter diligência, até mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, diz a palavra de Deus. E por quantas vezes pessoas têm tropeçado e caído da fé, até mesmo retrocedido, porque não têm vivenciado essa filiação em Deus, e não têm vivido a palavra de Deus, e não têm procurado consagrar sua vida, fazendo que o velho homem morra, e que o novo homem, Cristo Jesus, seja criado segundo a justiça e a santidade e a veracidade de Cristo. É necessário que você entenda a sua filiação e se aproprie dela. E tenha uma vida em Cristo Jesus, uma vida santificada. A palavra do Senhor nos diz que Tiago disse assim: não sedes somente ouvintes da palavra, mas sedes praticantes. Quantas pessoas ouvem a palavra, mas não pratica a palavra? Nós precisamos praticar a palavra de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas, para que verdadeiramente nós mostramos ao mundo a nossa identidade em Cristo. Mostramos a Satanás a nossa identidade em Cristo. Muitas pessoas têm perdido a direção, porque não têm percepção de que devem vivenciar a palavra e ter relacionamento íntimo com seu Pai e procurar ter zelo por essa identidade. Será que você tem tido zelo dessa identidade? Será que você tem vivido uma imagem perfeita de Deus que está escrita em Colossenses 1? Ao olharmos para Jesus, vemos a natureza e o caráter de Deus de maneira clara e acessível. Como cristão, somos chamados a refletir essa natureza e caráter em nossas próprias vidas atuais. Em nossas próprias vidas, afinal. Em Gênesis 1:26 diz: Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Será que você tem tido Cristo como modelo de santidade? Será que a sua identidade de Cristo é fundamental para você? Será que você tem vivenciado a fonte e o poder e a vida que há em Cristo Jesus? Será que você pode dizer, como o apóstolo Paulo diz em Gálatas 2:20, já não sou eu quem vive mais, é Cristo que vive em mim?
Quando nós abraçamos a nossa identidade em Cristo, nós tornamos participantes do seu poder e da sua vida. E o destino final está escrito em Romanos 8:29. Também faz referência à nossa predestinação para sermos conforme a imagem de seu Filho. Isso sugere que o objetivo final de nossa jornada cristã é sermos totalmente transformados à semelhança de Cristo. Assim, olhar para a identidade de Cristo é essencial para o nosso crescimento e transformação espiritual. Não se perda, mas se aperfeiçoe, conforme a imagem de Cristo, segundo o propósito da promessa de Deus para nós cristãos. Uma promessa que nos dá esperança, direção, um senso de propósito em nossa caminhada. É dessa forma que nós devemos nos relacionar e olharmos para Cristo, procurando ter as características da identidade de Cristo. Receba essa palavra na autoridade que há no nome do Senhor Jesus Cristo. E seja abençoado em nome de Jesus.